Olá, bem-vindos ao Melhor e Mais Justo, esse espaço para a gente pensar temas importantes para o país, ajudando a qualificar o debate, procurando saídas para a política, para a economia, para a cultura, para várias outras questões que tocam diretamente a nossa vida individual e coletiva. Você é uma pessoa intolerante? O que você sente ao ver essas imagens? E ao ver estas? A sociedade brasileira tem dado passos importantes para garantir mais direitos a lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis. Mas essas pessoas, diariamente, ainda são vítimas do preconceito e da violência. Em um país construído culturalmente sob o machismo e o moralismo católico, assumir-se gay já não é tarefa simples. Enfrentar a discriminação e lutar pela igualdade de direitos é um caminho também árduo, mas possível. Este é o tema do debate que começa agora no Melhor e Mais Justo. Para essa conversa, convidamos Alessandro Melchior, coordenador de políticas para LGBT da Prefeitura de São Paulo, e Janaína Lima, integrante do grupo Identidade. Bem-vindos. Obrigado. Infelizmente, o Brasil continua sendo o campeão mundial de crimes motivados pela homo e pela transfobia. Dados de agências internacionais apontam que 50% dos assassinatos de transexuais no ano passado foram cometidos em nosso país. Segundo o relatório anual de assassinatos de homossexuais no Brasil, publicado pelo Grupo Gay da Bahia, foram 326 mortos em 2014, que significa um assassinato a cada 27 horas. Como evitar esses crimes? Quais são as ações prioritárias? Janaína. Eu creio que a principal ação prioritária, acho que é o governo fazer o papel dele. E isso acho que ainda está meio que confuso mesmo. O que ele faz de fato, até onde ele pode ir, o que ele deve fazer e como fazer essa mudança significativa para que a violência ela venha de fato, não sei se cessar, mas pelo menos minimizar. Eu creio isso. E quando você fala o governo, você está falando exclusivamente de governo em nível federal e no legislativo federal, ou também nos níveis estadual e municipal, uma vez que, por exemplo, a questão das polícias no Brasil é uma prerrogativa dos governos estaduais, né? Então, por exemplo, a violência policial contra homofóbica, muitas vezes, está no campo estadual, né? Como é que você pensa, quer dizer, você está pensando em políticas públicas nacionais ou não, também em nível local e estadual? Quando eu falo governo, eu penso o seguinte: eu moro, por exemplo, na cidade de Campinas. Eu estou em Campinas, que está no estado de São Paulo, que está dentro do Brasil. Então, não dá para eu pensar em algo em Campinas desassociando. Quer dizer, tem que ser um trabalho conjunto a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. Se você não tem um diálogo sequer, você vai estar sempre se perdendo. Vai ter um que está fazendo algo bacana, mas vai ter outro que vai estar fazendo o possível para emperrar aquele processo, que é o que a gente chama da nossa burocracia que a gente tem aí. Às vezes as pessoas acham que é um simples papel, quando não, você sabe que depende de uma assinatura de outro, que está ali segurando por conta de outras vaidades e que não a minimização da violência como prioridade. Eu penso assim. Alessandro, você que está hoje numa condição também de estar construindo política pública em nível municipal, na Prefeitura de São Paulo. Como é que você vê esse quadro, como evitar esses crimes e o que tem que ser feito? E aqui em São Paulo, né, aqui na Grande São Paulo e na cidade de São Paulo, o que tem sido feito? Bom, como evitar os crimes é uma pergunta difícil de ser respondida porque ela não pode ser respondida do ponto de vista de tempo. Os crimes são resultados do quê? De uma cultura histórica de opressão, de discriminação, de preconceito, que é constituída pela família, pela escola, pela TV, pela imprensa, pelo jornal. Ou seja, cotidianamente as pessoas são bombardeadas, são envenenadas para se tornarem homofóbicas, racistas, machistas. Então, evitar crimes é a mesma coisa do ponto de vista da homofobia, da transfobia, é como evitar o racismo, como evitar o machismo, ou seja, com um processo de mudança cultural.
que passa por mudança de valores, envolvimento de todos os atores, governo federal, governo municipal, governo estadual, do ponto de vista da educação, a partir inclusive das suas prerrogativas. Essa é uma questão central, porque às vezes a gente acha que em 4 anos de governo, 8 anos de governo, a gente consegue mudar uma cultura histórica de um país que tem 500 anos fundado em 500 anos de desigualdade, opressão, violência. Essa é a história que a gente tem no Brasil. Contudo, há as responsabilidades, como você citou, né? Do ponto de vista como você evita, do ponto de vista de violência policial, a política de segurança pública é responsabilidade dos governos de Estado, isso é o que está na Constituição. Acho que, inclusive, isso é um equívoco, porque em diversas partes do mundo as polícias são de responsabilidade dos municípios, isso fica mais próximo das pessoas, uma polícia mais comunitária que você tem condição de fazer um diálogo mais próximo, inclusive, com as forças policiais, com as forças que gerenciam essas polícias. Um aspecto importante é que, apesar de a política de segurança pública não ser de responsabilidade do governo federal, a concentração de recursos e poderes na União faz com que o governo federal tenha um papel também mais de iniciativa. E, infelizmente, nessa área de política LGBT, a gente vê uma inexistência do ponto de vista de ação no âmbito do Estado, uma quase inexistência de ações no âmbito do governo federal e as responsabilidades ficam sobre as prefeituras, que acabam tendo que lidar com essas situações de forma cotidiana. E aproveitando a tua deixa, né, porque a gente vê uma disputa, inclusive, nos últimos anos, entre um legislativo, aí em nível federal, não só, mas sobretudo, pelo menos eles têm mais visibilidade, né, entre o legislativo, o parlamento, né, e muitas vezes iniciativas de governo. Então, a questão, por exemplo, do chamado kit gay, né, e de políticas que vêm do executivo ou vêm dos movimentos sociais, chegam no Congresso Nacional e as chamadas bancadas mais conservadoras, a bancada evangélica, enfim, né, acabam e têm conseguido barrar avanços e conquistas de direitos por essa população LGBT, né? Como é que vocês veem o trabalho parlamentar no Brasil, historicamente e no momento atual? Alessandro. O Congresso Nacional, enfim, a gente tem uma informação agora do DIAP, do último processo eleitoral, que é o pior congresso do ponto de vista de representação de trabalhadores, representação de minorias, de direitos humanos dos últimos anos, desde a redemocratização. Isso impacta não só na impossibilidade dessas agendas tramitarem no Congresso, ou seja, se tem uma bancada BBB, bala, boi, bíblia, muito maior do que a gente tinha antes, impacta não só acho que não ter um espaço permeável para essa discussão no Congresso, que isso acontece não só do ponto de vista de legislação, ou seja, criminalização de homofobia, criminalização de transfobia, lei de identidade de gênero, nesse Congresso não vai passar. Isso é uma coisa muito objetiva. E aí não é só um problema de não passar, não há espaço para discussão. As comissões não abrem espaço para discussão, os momentos de discussão do próprio Congresso, que como ele é antidemocrático... Se bobear, perde, retrocede em outros, né? Eles voltam com outras como ele é agendas. antidemocrático, ele não é só a possibilidade de você não conseguir tramitar um processo, você não tem espaço para discutir o processo. E o grande problema é como a gente depende muito do poder legislativo, essa ampliação dessa bancada da Idade Média no Congresso acaba chantageando o governo federal também. Então, isso representa um retrocesso não só do ponto de vista do legislativo, de garantias legais, mas também do ponto de vista de iniciativas que o Executivo poderia tomar, que não tem tomado, mas iniciativas que o Executivo Federal, por exemplo, poderia tomar e que com muita dificuldade vai fazer porque depende do Congresso Nacional para negociar emenda, negociar recurso, aprovação de outros projetos. Janaína, como é que você vê isso? Eu sei, eu vejo de uma forma mais direta, mais simplória. Eu acho que o Brasil vive atualmente uma disputa de poder horrorosa. E diante dessa disputa de poderes, quem vai vencer, quem vai ficar, quem vai dominar, quem vai ficar com a fatia maior, os nossos direitos estão sendo dizimados. E aí eu não estou dizendo direito de LGBT, estou dizendo direito de uma população no geral. A população brasileira, ela tem sido usada o tempo todo como massa de manobra, entendeu? Então você tem lá os falsos moralistas, vou dizer assim, manipulando um grupo que acredita que a família vai acabar a qualquer momento e olha para qualquer coisa que seja diferente e quer destruir aquelas pessoas porque acha que vai destruir a família dela. O brasileiro, porra, já não tem nada, né? Você já não tem nada. Você tem que trabalhar 8 horas diárias para ganhar aí um mísero salário e a única coisa que você tem para se apegar é a tua família. E aí vem alguém e te fala, olha, aquilo ali vai destruir a tua família. Então você cria aí um conflito aí entre diversas massas e quem está no poder está disputando, olhando, eu quero o meu bolso cheio, eu quero correr atrás do meu e quero estar no poder. E isso faz com que eu crie acordos, mesmo sendo, por exemplo, de esquerda, fazendo acordo com direitas e acordos que são duvidosos, são
são interrogatórios o tempo todo. Você tem acordos aí do governo com essa bancada moralista que são coisas que é de enojar a luta que a gente vem travando aí há anos. É coisa que acaba sendo jogado fora, entendeu? Tem coisas que vem a situação e quando vem, você sequer pode falar. Porque se você está trabalhando e for ligado ao governo, você está correndo o risco de perder o emprego. Se você está dentro de uma instituição de terceiro setor e ela depender de um financiamento do governo, você ali já está minando também o teu projeto. E aí você fica, o meu projeto ou a situação? Ah, eu vou para o meu projeto agora, depois eu vejo a situação. E nessa eu acho que os direitos, e aí LGBT, mulheres, negros, MST, toda a população, os direitos dela está aí, sendo o tempo todo disputado para eles. Para nós mesmo, nada. Alessandro, como é que você pensa isso que a Janaína acabou de falar? Quer dizer, a disputa de poder, inclusive, está mais confusa agora do que foi em outros tempos. Eu, pessoalmente, não sei se concordo com isso, mas queria ouvir a tua opinião. Dessa assertiva, especificamente, eu tenho uma leitura alternativa. Eu acho que a disputa de poder hoje está um pouco mais nítida na sociedade porque ela está um pouco mais radical. Quando você radicaliza as posições, você deixa elas um pouco mais nítidas. E aí fica mais fácil, inclusive, de identificar os lados, os campos. Acho que a gente tem um aspecto importante do cenário atual, que é a aliança de uma direita liberal com uma direita conservadora que a gente não tinha nos últimos anos, talvez nas últimas décadas no Brasil. Se a gente pegar o primeiro governo da presidenta Dilma, a direita conservadora do ponto de vista moralista estava na base do governo. Estava vetando o kit gay, estava impedindo avanços, estava impedindo a discussão de aborto, impedindo o debate sobre reforma agrária. Hoje, boa parte dessa direita conservadora moral, da bancada da Bíblia, por exemplo, está na oposição. Então há um alinhamento do ponto de vista de direita gigantesco, que eu acho que além da ampliação dessa bancada, né, da bancada BBB na Câmara, esse alinhamento também é importante para esse atual cenário, ou seja, justamente esse alinhamento que tem feito com que algumas pautas, redução da maioridade penal, agora o PL das terceirizações, das demissões em massas, que na verdade é isso, né, o debate sobre a derrubada de 2 resoluções do Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT, super importantes para a agenda, a resolução do nome social e a resolução sobre o respeito à identidade de gênero penitenciária, isso faz parte do pacote de maldade que essa direita está preparando para o Brasil. É um debate que está casado com a discussão sobre impeachment, por conta desse alinhamento que deixa o cenário talvez um pouco mais nítido. E que altera um pouco a correlação de forças altera no legislativo, muito a correlação, né, de forças, porque o Poder Executivo, com todas as dificuldades, ele tem sido um Poder Executivo mais forte ao negociar emendas com o Congresso Nacional, então negocia tramitação e pauta de acordo com liberação de emendas. O processo de emendas de orçamento impositivo que foi aprovado pelo Congresso no ano passado, somado a esse processo de ataque da mídia e alinhamento de direita, coloca o governo de escanteio, o governo está super na defensiva, fragiliza o governo e automaticamente o que há de pior do ponto de vista de agenda legislativa vem à tona. A agenda do Congresso é uma agenda de trevas, é uma agenda extremamente negativa para a sociedade. Então o governo fica fragilizado, fica enfraquecido, que já não é lá um governo com posições, enfim, muito avançadas, muito progressistas, mas fica enfraquecido e fica refém desse Congresso Nacional. Por isso que tudo está passando. Né? E eu disse também que tinha dúvidas aqui quanto à fala da Janaína, porque eu falei em outros tempos, no tempo da ditadura, sequer a gente podia falar nesses assuntos sem correr o risco de ser preso, morto e desaparecer. Mas você acredita que isso mudou hoje? Certamente Será que a gente mudou. pode falar de fato? Bom, nós estamos falando, né? Objetivamente, nós estamos falando. Quer dizer, a gente não transforma, como disse o Alessandro, a gente não transforma situações históricas, né, e desigualdades históricas e ordinárias de 500 anos em poucos anos, mas certamente a redemocratização do Brasil trouxe avanços. Avanços tanto do ponto de vista de direitos, que é avanços formais, quanto do ponto de vista da visibilidade dessas populações que tinham que ficar invisíveis. Eu não estou dizendo que elas não são discriminadas, mas hoje, inclusive, nós estamos podendo estar aqui, ter uma televisão aberta de movimentos sociais e de trabalhadores, que nunca houve no Brasil, a TVT é a primeira, para colocar essas questões em debate, inclusive confrontando o monopólio da grande mídia, né? Que às vezes até do ponto de vista culturalista faz alguns sinais de avanço. A gente viu recentemente numa novela Um Beijo Gay, aliás, mais de um e tal, né? Quer dizer, você tem situações que seriam impensáveis no Brasil há pouco tempo atrás. Nós estamos falando de anos 80, anos 70, 30, 40 anos atrás, ou até menos. Esse tipo de cenário seria impossível. Tá certo falar isso? Dá para dizer, pensar desse modo?
Eu não sei, eu não consigo ver essa diferenciação tão grande. Eu consigo ver, lógico, um avanço, assim como teve o avanço, por exemplo, de a mulher hoje poder usar calça e alguns anos atrás não poder. Entende? Esse avanço da gente estar na rua, da gente avançar e estar brigando. Existe algo que a gente sempre fez, as pessoas sempre fizeram, que foi confrontar. E isso tem acontecido até nos dias atuais. Visto isso, visto hoje a situação atual, que você tem manifestação em cada esquina que você vai. As pessoas estão mais suscetíveis a olhar e falar, porra, eu não vou ficar parado, eu não vou ficar esperando acontecer. Então a gente tem também invadido e a gente, eu digo, nós se organizando por nós mesmos. Nós vamos lá, vamos bater até entrar. E eu não sei se dá para dar muito mérito para o governo neste momento, agora, nessa situação, porque na situação que está, eu não sei mesmo. E aí você fala, hoje a gente pode falar, será que pode? Quais são as sanções que vêm depois? De que maneira que elas vêm? A diferença é que antes você sabia, olha, você não pode falar e acabou. Hoje você pode falar, mas você não sabe o que pode acontecer contigo. Entende? Então tem essa diferenciação, não sei se mudou tanto. Entende? A diferença é que antes você podia ir lá e meter o pé para poder exigir. Hoje você tem um interlocutor, que é o governo, que, por acaso, coincidentemente ou não, quando você chega no governo para conversar, você vai encontrar as pessoas que estavam lá atrás com você na luta. São as mesmas pessoas que estavam no movimento que foram trabalhar no governo para facilitar a nossa vida e que, na verdade, não tem facilitado. Por quê? Porque elas também estão num espaço que elas não conseguem se movimentar muito. Então, a primeira conversa que você tem com o governo, quando você vai conversar, o que vocês querem? E aí, como você olha para o cara que estava com você atrás apanhando, erguendo a bandeira, como você vai falar para ele o que você quer? Ele sabe de cor e salteado, ele tinha que estar lá já abrindo, esperando. Não, vamos ver o que a gente dá para fazer a partir daquilo. Você percebe? Então, eu não sei, eu fico meio confusa às vezes. Porque, por exemplo, eu venho de um período que, de fato, eu via a polícia, eu tinha que correr, eu só não sabia porque eu tinha que correr. Eu sei que se eu ficasse, eu apanhava. Entende? Hoje, eu vejo a polícia, eu continuo com medo. Mas eu sei que tem algumas coisas que eu posso fazer que eles vão me olhar de um outro formato. Por exemplo, hoje eu posso apresentar o meu diploma e falar, não, eu sou estudada. Eu posso apresentar uma carteira de, estou trabalhando. Quer dizer, o que mudou? Antigamente, se você não tinha uma carteira, era vadiagem. Hoje, para você ter um respeito, você tem que ter uma carteira, um diploma para apresentar. Se vai estar empregado, se vai estar trabalhando ou não. Importante que você tenha aqueles documentos e é presente. Se você for pego na madrugada sem documento algum, não mudou muito. Não vejo que mudou muito. Eu preciso fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí.